Ô, Cacá, um abraço a você, ao Léo Fontes, ao Léo James. Falamos ao vivo aqui na Filadélfia. Acabamos de chegar e daqui a pouco partiu coletiva do técnico Carlo Ancelotti, que será no Lincoln Financial Field. Ele vai falar lá sobre, não sei se vai adiantar a escalação da seleção, acho improvável que ele adiante a escalação que vai jogar amanhã contra o Haiti, às 9h30 da noite no horário de Brasília. Eu estou aqui no lugar onde havia uma concentração grande de torcedores brasileiros, acompanhando o jogo da Suíça, né? Mas depois que o jogo acabou, o pessoal dispersou um pouco. Ainda tem uns torcedores por aqui, dá pra gente ouvir. O pessoal tá calibrando legal, viu, Cacá? Ah, meu Deus, também pudera, né? Copa do Mundo, bebida tá liberada, ao contrário da última Copa lá no Catar. Ô, Berna, essa questão do Danilo repercutiu aí de alguma forma? Ou se não repercutiu, eu queria a sua opinião sobre a fala do lateral, que poderia também tranquilamente ser o capitão da seleção. O que ele falou é verdade, né? Em relação à França e à Argentina, e não só a essas seleções, né? Ontem assistimos ao jogo da Inglaterra contra a Croácia, depois o jogo da Colômbia contra o Uzbequistão, e o Brasil, pelo que mostrou na estreia, está muito atrás ainda, né? Então a declaração dele vai ao encontro de um problema de desempenho que o Brasil teve na estreia. O Brasil foi amassado por Marrocos ali por 30 minutos no primeiro tempo, e diante do que vimos a França fazer no segundo tempo contra Senegal. No primeiro tempo, não, mas no segundo tempo contra Senegal. E a Argentina, que ganhou com extrema facilidade, com a autoridade da Argélia, outra seleção ali da África, né? Inclusive da mesma região ali no Maghreb, né? No norte, no noroeste da África, né, Cacá? Verdade, verdade. Ô, Gabi, antes do jogo contra o Marrocos, vocês, repórteres e a gente aqui do Brasil, nós trabalhamos com a montagem de um time. E, para surpresa de todo mundo, esse time mudou 3 horas antes da partida. Para o jogo contra o Haiti, o que mais ou menos se depreende do trabalho que o Ancelotti fez ao longo da semana, Gabi? Olha, Cacá, o Ancelotti, entre tantos jogadores que tem driblado e brilhado aí nessa Copa do Mundo, é um treinador que tem driblado muito também a imprensa e despistado bastante. É claro que as informações que foram trazidas nas últimas semanas por nós e por outros colegas também tem tudo a ver com o que aconteceu de fato no treino. Mas o Ancelotti fez testes e é de praxe de vários treinadores europeus e com conhecimento, com rodagem na Europa, divulgar a escalação na véspera da partida, né? No caso, o Douglas Santos disse que o Ancelotti passou para eles 3 horas antes. Então, o Ancelotti fez variações ao longo da semana, fez, de certa forma, mistério, mas certamente já tinha o time na cabeça dele. Chama atenção porque realmente o Danilo não foi escalado como titular, é um jogador de confiança dele, enfim, havia a expectativa do Alexandro também começar do lado esquerdo. O Ancelotti, entre muitas aspas, surpreendeu, mas agora ele deve fazer algumas outras mudanças no momento em que o trem vai passando por aqui, e é o trem do Brasil que a gente quer que passe também na partida de sexta-feira contra o Haiti. O Léo falava aí sobre dúvidas em relação a esse time, de não necessariamente mudar as peças, mas talvez mudar o esquema. O Ancelotti esboçou isso ao longo desta semana. No treino de hoje, especificamente, o italiano procurou não dar spoilers, mas ao longo dos últimos dias aí nessa semana, ele colocou um time com 4 jogadores na frente novamente, portanto, retomando aquele esquema com 4 atacantes no 4-2-4. Ele colocou, por exemplo, nesse time o Martinelli, que hoje fez aniversário, ao lado do Vinícius Júnior, do Igor Thiago e também do Luiz Henrique. Não quer dizer que esses vão ser os titulares, é claro, mas pode ser um indicativo de que o italiano vai para cima dos haitianos para, quem sabe, pensar em saldo de gols nesta Copa do Mundo. Cacá? Isso é verdade, hein, Léo? Gabi, me fala uma coisa, entre os jogadores que treinaram em separado aí durante a semana, com problemas físicos, todo mundo treinou normalmente dessa semana? E outra coisa, sobre o Gabriel Magalhães, não tem treinado como os outros, né? Pelo menos, não foi utilizado nos amistosos antes da Copa. Alguém fala alguma coisa? Qual o problema do Gabriel Magalhães, não?
um incômodo na coxa esquerda do Gabriel Magalhães, nada que pareça ser muito sério. Ele, inclusive, é o personagem da entrevista coletiva ao lado do técnico Carlo Ancelotti, daqui a pouco, lá na Filadélfia, onde está o Bernardo Ramos. E realmente, a semana começou com o Gabriel Magalhães, o Bruno Guimarães e o Rafinha na primeira atividade, fazendo um controle de carga. O Rafinha chegou a estar descalço ali nas imagens que a gente pôde flagrar. Depois, a gente recebeu a informação de que foi por causa de bolhas nos pés, mas realmente são 3 jogadores que se desgastaram bastante na estreia contra a seleção de Marrocos. Agora, sobre o Gabriel Magalhães especificamente, ele teve uma temporada brilhante na Inglaterra, mas ao mesmo tempo desgastante, que exigiu demais dele. Então ele já chegou bastante cansado realmente para essa Copa do Mundo. Foi uma temporada intensa lá na Premier League, conquistando o título depois de mais de 20 anos. E até por isso, ao longo da semana, o Ancelotti, durante os treinos, colocou bastante o Marquinhos, ora com o Bremer, ora com o Léo Pereira, justamente para dar um pouco mais de descanso e para fazer um controle de carga com o Gabriel Magalhães. Ainda assim, esse desconforto aparentemente não preocupa e ele deve começar entre os 11 titulares amanhã, viu, Léo? Obrigado. Essa história de bolha no pé do Rafinha, essa história não cola, isso não convence. Que raio de chuteira que o cara está usando? Não são chuteiras tecnológicas, essas cor-de-rosas que as empresas distribuíram, porque não é uma só, hein? Outro dia eu vi um colega nosso na transmissão dizendo, isso aí é a marca da mesma chuteira. Não é. São várias. Tem uma empresa de trends nos Estados Unidos, de tendências, que descobriu que a cor-de-rosa é a cor da moda. Então todo mundo pintou a chuteira de cor-de-rosa. Aí o cara vai vestir uma chuteira que causa bolha nos pés durante a Copa do Mundo? Tava quente, às vezes aquela vez foi a primeira vez que ele foi utilizar aquela chuteira. Eu não desconfio dessa informação não, Cacá. Respeito o fato de você desconfiar, eu não desconfio. Acho que é possível que tenha acontecido realmente isso e que o Rafinha tenha feito um controle de carga no começo da semana. Estamos falando do fim da temporada europeia. Todos esses jogadores que vão para a Copa do Mundo, ou a maior parte deles, eles estão desgastados. Não estão na sua plenitude física. E acho que esse é um segredo para quem vai vencer a Copa do Mundo. Quem conseguir dosar a carga melhor. Quem conseguir dosar o ritmo das partidas. De repente, até rodar o time um jogo ou outro, vai conquistar o título. Ô, Berna, até o Didi, Vavá, Garrincha, eles tinham pessoas na comissão técnica que amaciasse a chuteira para eles, que devia ser dura pra caramba, né, se comparado às de hoje. O cara vai ter chuteira em 2020, vai ter bolha no pé em 2026, Berna? Mas isso foi no dia seguinte ao jogo. No dia seguinte não, né? Porque no dia seguinte houve ali uma folga, né? Na segunda-feira só. Então faz tempo isso aí. Eu acho que isso não é uma grande questão, né? Diante de tantos outros que a seleção brasileira tem para partida contra o Haiti, né? Eu acho que o técnico Carlo Ancelotti está perdido. Ele não sabe o que fazer. Quando ele coloca o Ibañez como lateral direito na partida contra o Marrocos, e o Ibañez tem aquela atuação pífia, eu acho que ele está perdido. Ele não sabe o que fazer, não. Eu acho que ele não está no controle da situação. E vai fazendo tentativa e erro, viu, Cacá? Quando você quiser que a gente ouça um pessoal por aí, manda brasa, que tem uma brasileirada aqui ao meu lado. Mas sem dúvida, sem dúvida. Agora, nesse momento, Gabi, até para encerrar com você, não sei se você tem mais informações que são fundamentais aqui para a gente. O Brasil está trabalhando com que hipótese? Hipótese número 1, vitória simples, o que seria o suficiente para garantir 3 pontos. Uma vitória para fazer saldo de gols, como você falou, contra o Haiti. Ou um time que convença não só aos torcedores, aos jornalistas, ao próprio grupo. Estamos trabalhando com que hipótese, Gabi? No discurso externo, naquilo que é dito, Cacá, vitória simples. O importante é ganhar, o importante é somar os 3 pontos. Mas eu aposto que nos bastidores, até pelo fato de o Haiti estar voltando para uma Copa do Mundo depois de mais de 50 anos, ser uma seleção inferior, é uma oportunidade de a seleção brasileira conseguir esse saldo de gols que pode ser importante, não apenas para a classificação ali no grupo, mas pensando na logística também. Já que se o Brasil termina
termina em primeiro colocado do grupo, continua fazendo seus jogos aqui nos Estados Unidos, em Houston. Se vai para a segunda posição, viaja, vai fazer a partida lá na Cidade do México, o primeiro jogo da fase de mata-mata, que tem esse nome horroroso, 16avos de final. Bom, deixa eu trazer mais uma informação para vocês também em relação ao Neymar, que não viajou lá para Filadélfia, onde está o Bernardo. Ele continua aqui em Nova Jersey, a gente de olho no homem, se ele sair aqui, for para qualquer lugar, a gente vai atrás dele, mas de fato ficou por aqui em Nova Jersey para fazer um trabalho de recuperação física, de reforço de fato. O Neymar ainda não tem ritmo de jogo, são 30 dias, mais de um mês aí parado, sem estar numa partida, e até por isso ele continua aqui em Nova Jersey fazendo esse trabalho de fortalecimento físico, especialmente da panturrilha, Kaká. Muito bem. Gabi, muito obrigado pelas informações. Amanhã, certamente, se a gente tiver contato, vai ser às vésperas do jogo, porque amanhã vai ser um dia muito quente para todos nós. Obrigado, viu, Gabi? Valeu, Kaká. Bom debate para vocês e até amanhã e boa sorte para o Brasil. Ô, Berna, você que conhece bem a carreira do Ancelotti, amanhã vai ser mais um teste de fogo para a gente medir a qualidade, a capacidade e o talento desse treinador milionário, né, Berna? Ele tem que ganhar o jogo e tem que ganhar bem amanhã. Tem de convencer, né? O Brasil, convenhamos, é muito favorito contra o Haiti, que hoje, de acordo com o ranking de hoje, divulgado pela FIFA, né? O ranking vem sendo atualizado diariamente, o Haiti é a última seleção dentre aquelas que estão classificadas para a Copa do Mundo, que estão disputando a Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil tem a obrigação de jogar melhor, essa é a obrigação do Brasil, jogar melhor e muito melhor do que fez na partida contra o Marrocos e vencer bem para fazer saldo, porque o Haiti ainda vai pegar o Marrocos, que nessa rodada enfrenta a seleção da Escócia. O Brasil, lembrando, fecha a fase de grupos contra a Escócia em Miami na outra quarta-feira da semana que vem. Muito bem. Ô, Berna, você que costuma fazer o desafio do Bahia, o Bahia fez um desafio para você hoje aqui. Ele quer saber se você já escalou a escadaria do Rock Balboa. Eu acabei de chegar na Filadélfia, Kaká, nem vai dar tempo para fazer isso não. Não vai ter como. Vai ficar para uma próxima, viu? Meio afastado daqui de onde eu estou, uns 40 minutos a pé, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Isso é lamentável. A gente queria imagens do Bernardo subindo a escada. Acho que falta de tempo é sempre desculpa. Eu acho também. Acho lamentável que ele use... Não é por nada, não, mas... Acho lamentável esse argumento. Ô, Berna, agora... Peraí, Kaká, pra gente finalizar rapidamente, deixa eu chamar, tem uns torcedores por aqui. Vem cá, meu camarada, chega aqui, vem cá. Tava aqui quieto, tal. E aí, tudo bom? Qual é o seu nome? Vitor. Torcedor de que time? Palmeiras. Palmeiras? Chegou aqui quando na Filadélfia? Hoje de manhã. Hoje de manhã? De manhã. Tá mortão ou não? Tô cansado, mas ansioso pro jogo de amanhã. Dá pra falar aí pra galera do Band Esporte quanto morreu esse ingresso? Cara, eu não sei, eu ganhei de um amigo. Ah, é verdade? Ele ainda. Pô, eu quero um amigo assim, viu, Kaká? Você nunca me deu ingresso pra jogo de Copa do Mundo, viu? E aí, tá confiante na vitória do Brasil? Amanhã tem que ganhar, né? Mas o Mister precisa fazer algumas alterações, porque o jogo contra o Marrocos não dá pra repetir aquele time, não. Você como palmeirense, quer o Endrick, não? Hendrick e o Danilo, futuro palmeirense, né? Tá certo, então. Obrigado. Bom jogo pra você, viu, Vitor? Tem mais gente por aqui. Vem cá, amigão. Vem cá, amigão. Já tá tomando uma cerveja aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Estamos ao vivo aqui no Band Esportes. Vem cá, rapaz. Ih, Kaká, o pessoal aqui tá... Vem cá. Rapaz aqui de óculos escuros, tal. Não sei se tá com medo de aparecer na televisão. Tudo bom? Como é que tá? E aí, tudo bom? Tamo animado pra amanhã. Eu tô vendo. Já tá tomando um negócio. Vai chegar no jogo amanhã, não? Vamos chegar, com certeza. E aí? Que seja direto daqui. Direto daqui? Daqui. Faltam mais de 24 horas pro jogo, meu irmão. A gente dá um cochilinho no meio do caminho, tá tudo certo, mas a gente vai chegar lá, com certeza. Qual é o seu nome? Lucas, De onde você é, Lucas? Recife, Recife, torcedor de que time? Náutico, Clube Náutico Capibaribe, O Hexa é um luxo, viu, Kaká? o Hexa, e a gente vem trazer o Hexa pro Brasil também. Tá certo, meu irmão. E Respeite os limites do seu corpo aí. tamo junto. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. É isso, Kaká. Galera do Brasil aqui, os caras estão falando que não vão parar de beber até a hora do jogo começar. Eu não estou entendendo nada, viu? Agora há pouco passou uma garota, acho que era garçonete, ficou dançando atrás de você. Ela tá com roupa vermelha, igual os outros garçons que estão aí atrás. Ela não tá aí por perto, não, né?
Não, acho que não. Tem aqui, ó, um torcedor que quer o Endrick, viu, Kaká? Quer o Endrick. Você só vem com o Endrick de 9, tá? Esquece Igor Thiago, esquece Matheus Cunha, ele é meio campista. Coloca o Endrick, ele é matador, ele tem estrela. Valeu, meu irmão. Bom jogo pra... Vai. Vou sim, amanhã tamo lá. Valeu. Obrigado, meu querido. Tá, a galera tá animada por aqui, viu, Kaká? Mais animada, eu tenho certeza, do que na estátua do Rock Balboa. E o que diz você que é o homem das bets, o que diz o seu o feeling? O Brasil vai ganhar com tranquilidade ou a gente vai sofrer até o final? Acho que o Brasil mete uns 3-0 no Haiti amanhã, Kaká. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai fazer o balanço da primeira rodada da Copa, Berna. Para você, qual foi o destaque positivo da seleção e do jogador, os jogadores que mais te impressionaram? Não vamos falar do Messi, não, porque o Messi está fora dessa... Fora o Messi, quem que te impressionou mais até aqui? Mbappé e Olise e Harry Kane, 3 jogadores. E a seleção que mais te chamou a E o atenção? Vozinha, né? O Cabo Verde, pô. Cabo Verde empatou com a Espanha. O Vozinha tá na seleção aí da primeira rodada como goleiro, certamente, né? Então acho que são esses caras aí, viu, Kaká? Tá, e a seleção que mais te impressionou até aqui? França no segundo tempo contra Senegal. França no segundo tempo. Pensei que você fosse falar a Inglaterra, já que você tem um pezinho lá no English Team, achei que você fosse falar a Inglaterra. A Inglaterra jogou muito ontem contra a Croácia, né? Mas o time do Senegal é forte. Inclusive, no primeiro tempo, ameaçou. A França poderia ter aberto o marcador, mas eu vou ficar com o que a França fez no segundo tempo. Mas a lembrança da Inglaterra é boa também. Vejamos até onde vai o English Team, treinado por um alemão, né, Kaká? Tá bom, Berna. O bar está aberto, open bar, pelo que eu tô vendo. Agora, respeite os limites do seu corpo, como diria um amigo meu. É o que eu tô fazendo aqui, Kaká, o que eu tô fazendo. Tô em abstinência, com certeza. Obrigado, Berna. Bom trabalho aí. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Muito bem. Brasil no grupo C. E para vocês, meus amigos? Amanhã, torcedor... Amanhã é sexta-feira, né? Vamos combinar que é um dia light, aquele dia que você quer emendar com o fim de semana. O torcedor vai emendar numa boa ou vai sofrer pra caramba amanhã? Esperamos que emende numa boa, né? Esperamos que a seleção brasileira faça uma exibição à altura do que temos quanto à expectativa para o Brasil. E acho que fará, Kaká. Acho que ele tem alterações muito claras para fazer, mais com relação a posicionamento do que propriamente quanto a peças. E o Carlo Ancelotti é um cara bem experiente. Respeito a posição do nosso companheiro Bernardo Ramos, mas discordo totalmente que ele esteja perdido. Acho que é subjulgar a capacidade do técnico da seleção brasileira. Ele pode não ter acertado em algumas coisas, é verdade, temos críticas a fazer na estreia contra Marrocos, mas acho que ele passa longe de estar perdido. Ô Fontes, mas quando você muda muito o time, muito, ou seja, 14 times em 14 jogos que ele dirigiu, não dá sinais que ele não encontrou ainda o time base do Brasil? Cara, assim, é que a gente tem que fazer voltas, né, para explicar as coisas, né? A gente tem que voltar no tempo, né? A frase do Léo Dias é muito boa lá. Se o Wesley machucar, o castelo de cartas, né, de areia vai ruir, né? E ruiu mesmo, né? Ele apostou no Ibanez. Você pode ter certeza que o Ibanez no cruzamento não fez o jogo que ele fez no jogo. Então, na partida, ele se sentiu mal. Na partida, ele não sentiu confiança para passar da intermediária ofensiva. Porque a ideia do Carlo Ancelotti não era que o Ibanez fosse só um zagueiro, era um cara que ia atacar pelo lado direito. Pode estar errado, pode estar certo, sim, mas ele treinou isso. Eu tenho certeza que ele não entregou o que ele entregou no jogo no treino, entendeu? Só que chegou na hora do jogo, o jogador começa a sentir que a coisa não está boa, o Marrocos pressionou, começou a roubar a bola. Ele não é um cara da posição, começou a ir até a intermediária e voltar. E o Brasil ficou com esse problema do lado direito, que a gente já citou antes do jogo. O Léo deve falar... Já estou vendo aqui o iPad dele, daqui a pouco ele vai falar sobre isso também. Então, assim, tem coisas que saem do controle do treinador. Chegou 2, 3 atrasado, minou a confiança do cara dentro do jogo também. Com certeza, Isso tudo contribui. Né? Então, assim, acho que ele pensou uma coisa, não deu certo, agora ele vai repensar essa... Então, mas o trabalho dele é isso, ainda mais o Ancelotti, que ganha milhões e tem uma capacidade. Porque você falou em voltar no tempo com o Ancelotti é ter a expectativa de ter o Estevão no time,
que era um jogador fundamental, e ele não pôde contar com o Estevão. Era ter o Rodrigo no time, jogador importantíssimo. Era ter o Militão no time. Sim. Então, esse castelinho... Tem o Wesley no time. Esse castelinho de areia, ele vem ruindo já desde o início, praticamente. Exato. E aí não é culpa dele, né? Entrar na conta. Culpa do que acontece, é futebol, faz parte. Fora outras coisas que a gente não está falando, né? Ele teve momentos bons do PH e do Vitinho no campeonato, ele levou os dois caíram de produção. Ele levou o Wanderson, fez bons jogos, falando, agora tem um lateral direito para concorrer ali. O Wanderson machucou, ficou fora da Copa também. É mais um lateral direito. O Brasil não perdeu só o Wesley, perdeu o Wanderson, perdeu o Militão. Eram as 3 primeiras dele. Então é muita coisa. É que na hora que joga, a gente quer o Brasil jogando como sempre, mas nem sempre é culpa do treinador. Eu acho que ele tem culpas, tá? Ninguém está isentando aqui o técnico da seleção de erros, mas ele teve o trabalho muito prejudicado pelo ciclo, né? Olha, a gente tem uma tela, já o Léo Diniz vai explicitar mais o que pode acontecer amanhã, mas só para a gente ver as últimas 3 escalações do Brasil, contando com 2 amistosos, contra o Panamá e contra o Egito, e o jogo da Copa contra o Marrocos. Contra o Panamá, o Brasil entrou em campo com o Alisson, o Wesley estava lá, Bremer, Léo Pereira, Alexandro, meio campo, Bruno Guimarães e Casemiro, ataque Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Contra o Egito, o Brasil teve Alisson, Wesley de novo, Marquinhos e Banhes como zagueiro e Douglas Santos na lateral, Bruno Guimarães e Casemiro, mesmo meio campo, Paquetá, Igor Thiago, que aparece ali, Vini Júnior e Rafinha. E aí vem o jogo do Marrocos e as mudanças acontecem. Alisson, entra o Ibañez na lateral, depois substituído pelo Danilo, Marquinhos e Gabriel Magalhães formando o meio de zaga e Douglas Santos na lateral esquerda. Aí o meio campo, Bruno Guimarães, depois Danilo Santos, que é o Danilo do Botafogo, Casemiro, depois Fabinho, e o ataque com Paquetá, depois Luiz Henrique, Igor Thiago, depois Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Ou seja, o time do Brasil, se você for puxar para trás, tem mais mudança ainda, porque, eu repito, esse será o 14º jogo do Ancelotti e o 14º jogo com um time completamente diferente. E a nossa tela mostra que a escalação contra Marrocos não foi uma surpresa. Olha o time contra o Egito, que é esse do meio. É basicamente o mesmo time que ele escala contra Marrocos. A questão é, o Wesley se machucou, saiu, entrou o Gabriel Magalhães no miolo de defesa, o Ibañez foi jogar como lateral direito. Ele foi convocado para ser basicamente um lateral direito. Na cabeça da área, os mesmos volantes e na frente os mesmos 4 do jogo com o Egito. Então, para mim, não foi uma surpresa. Durante a semana, ele pode ter feito testes com mais aquele time que a gente vê ali no primeiro tempo do jogo com o Panamá. E que é o time que deve jogar o mata-mata da Copa do Mundo. Quando o Brasil enfrentar adversários que vão sair para trocação e que vão dar espaço para o Brasil correr. Porque aí Vinícius Júnior, Rafinha, Luiz Henrique, o próprio Matheus Cunha faz um trabalho defensivo interessante. O time do jogo com o Panamá é para o mata-mata da Copa do Mundo. O time do jogo com o Egito, o time do jogo contra Marrocos deve ser o time que Carlo Ancelotti vai usar mais nessa fase de grupos. Por isso, eu não imagino grandes trocas com relação às peças. Isso não quer dizer que eu tenha gostado do time que ele colocou contra Marrocos, mas é uma simples constatação de que ele não surpreendeu tanto assim na escalação. Acho que tinha um problema muito claro que nós aqui no Bola Rolando alertamos durante toda a semana. Se só colocar o Ibañez no lugar do Wesley, esperando que o Ibañez vá fazer a mesma coisa que o Wesley, o Brasil terá problemas. Faltou um ponta-direita para a seleção brasileira, mas ele já chegou a essa conclusão, pelo menos espero eu. Vamos para o virtual? Porque eu acho que no virtual fica mais claro para você poder mexer as pecinhas. E aí, claro que a gente tem aquele clamor popular do Endrick. O Jô Soares pedia para o Tele colocar pontas. O povo está pedindo para o Ancelotti colocar o Endrick em qualquer lugar do time, na ponta, no meio, na esquerda, atrás. Mas parece que amanhã não vai ser isso, né? Eu não imagino que será dessa forma, Kaká. Mas aí eu vou até concordar com o técnico da seleção brasileira. Só colocar o Endrick não é a solução para o problema da seleção. Vamos então para o campinho para entender como o Carlo Ancelotti pode montar o Brasil contra Marrocos. Contra o Haiti, aliás, melhor dizendo. Aqui no campo, a gente anota o Haiti com 2 linhas de 4. O adversário da seleção brasileira vai se defender dessa forma. Experiência é um lateral esquerdo fraco, é o mapa da mina para a seleção brasileira. Os 2 atacantes, Pierrot e Isidore, jogam muito bem de costas, especialmente esse Pierrot, que é um tanque.
centroavante lá na frente. O máximo que pode acontecer de diferença será o Jean-Jacques ser o primeiro volante, ele recuar um pouquinho o Isidore para fazer uma trinca aqui com só o Pierrot lá na frente. Mas eu acredito numa dupla de ataque, num 4-4-2 da seleção do Haiti sem a bola. E o Brasil? O Brasil, para mim, ideal. Deve ter o Douglas Santos novamente como lateral esquerdo, Magalhães e Marquinhos no miolo de defesa. Liberaria o Bruno Guimarães para chegar mais à frente e o Paquetá como esse articulador pelo lado esquerdo. Casemiro na cabeça da área, e aí pode ser uma troca mais para frente, eu digo qual pode ser. E eu traria esses dois laterais para dentro, o Danilo e o Douglas Santos, para jogarem próximos ao Casemiro. Concordam comigo que se o lateral se posicionar aqui, ele vai percorrer uma distância muito menor do que se ele tiver que chegar na linha de fundo para fazer cruzamentos e voltar? Você diminui o deslocamento e o trabalho de cobertura ou do perde pressiona desses caras, tanto Danilo quanto Douglas Santos. Assim também, Casemiro estará melhor protegido, porque o pedaço de campo que ele vai ter que cobrir é melhor, porque ele terá o Douglas Santos e o Danilo próximos dele. 5 homens para atacar a última linha e terá superioridade numérica diante do Haiti. Vinícius Júnior aberto pelo lado esquerdo, Paquetá, Igor Thiago como centroavante, repito, Igor Thiago será a peça importante, pelo menos no início do jogo da seleção. Você não iria com o Matheus Cunha? Não, acredito no Igor Thiago novamente, como Sério? centroavante titular da seleção brasileira. Acredito nessa possibilidade. Vamos ver se confirma amanhã. E acho que ele pode ser importante. Já já eu vou chegar nesse ponto. Bruno Guimarães e o Rafinha. 5 jogadores atacando a última linha. Paquetá e Bruno Guimarães flutuando nas costas desses dois volantes. Assim, nesse setor, o Brasil teria o Douglas, o Casemiro, o Danilo, o Bruno e o Paquetá, só com 2 volantes. Mas e se nessa segunda linha de 4 o Haiti trouxer o Lúcius e o Providence para ficarem bem próximos aqui e fechar bem essa região central? Aí, para mim, o Haiti vai entregar o que o Brasil quer, que é o 1 contra 1 do Vinícius Júnior pelo lado direito e do Rafinha pelo lado esquerdo, partindo para cima do Experience, que é o ponto fraco da seleção do Haiti. Possibilidades de troca, eu acredito no máximo em 3. A entrada do Fabinho no setor de meio campo pode ser uma possibilidade da seleção brasileira pelo ponto que o Léo trouxe durante a semana. Questão dos cartões. Se o Fabinho for titular contra o Haiti, eu garanto para vocês aqui, Casemiro será titular contra a Escócia. Não terá perdido a posição, será só por conta dos cartões. Se o Casemiro toma mais um cartão contra o Haiti, ele fica fora do jogo contra a Escócia. Já fez uma troca, que foi o Danilo no lugar do Ibanez, e essa eu acredito que será feita por Carlo Ancelotti também. Danilo no lugar do Ibanez. E uma última possibilidade pode ser a saída do Paquetá para a entrada do Luiz Henrique na ponta direita e o Rafinha sendo deslocado para cá. Por quê? O Luiz Henrique tem um forte 1 contra 1 para explorar a fragilidade do Experience, que é um lateral esquerdo bem fraco da seleção do Haiti, e você teria um espaço para infiltração aqui, entre zagueiro e lateral do adversário, e o Rafinha faz bem esse tipo de movimento. Então, acho que essa seria a possibilidade, com o Rafinha fazendo essa infiltração por aqui e o Bruno Guimarães fazendo essa infiltração do outro lado. São, no máximo, essas as possibilidades. Se você vai ter muito jogo pelo lado com os pontas, você precisa ter um centroavante dentro da área, porque o Brasil vai usar um pouco de cruzamento amanhã, sim. O Haiti, aliás, deve fechar muito bem esse espaço por dentro. O Brasil vai precisar dos cruzamentos.